Boa noite a todos, graça e paz. Estamos aqui hoje com um novo projeto, nosso podcast aqui da nossa Igreja Batista Nacional no Trapiche. Hoje com o nosso pastor França, que vai trazer como é que foi fundar a igreja aqui no Trapiche. Paz, seu pastor. A graça e a paz para todos. João Sérgio, veja bem, quando Deus colocou, eu tive o privilégio de ser o fundador desta igreja, certo? E quando Deus colocou no meu coração iniciar essa igreja, eu quis seguir a linhagem de pensamento de Rick Warren, uma igreja, a igreja de Rick Warren é um pastor norte-americano, uma igreja norte-americana, e que ele tem como base uma igreja com propósito. O que é uma igreja com propósito? É uma igreja que ela segue os propósitos bíblicos. Ela não é uma igreja que vive em festas, mas é uma igreja em que conhece a Bíblia e estabelece os propósitos bíblicos. E existem 5 propósitos na Bíblia, tá certo? Que nós estamos firmados nesses 5 propósitos. E uma das coisas que me chama a atenção, quem já leu o livro Uma Igreja com Propósito de Rick Warren, tá certo? Embora que a gente fez uma adaptação de tudo isso, Rick Warren diz o seguinte, que o ministério é como um surfista. Lá nos Estados Unidos, segundo Rick Warren, o surfista ele aprende tudo sobre surf. Então ele aprende como comprar uma plancha, ele aprende como se posicionar em cima da plancha, ele aprende como pegar a onda, ele aprende tudo. Tem até, segundo Rick Warren, escolas de surfistas, universidade de surfistas. Agora tem uma coisa que o surfista não aprende, é como fazer a onda. Porque quem faz a onda é o vento. Aí é onde entra um grande mistério de estudo. A Bíblia diz, próprio o Senhor Jesus dizendo para Nicodemos que o vento sopra onde quer. E para Rick Warren é o seguinte, o ministério e o ministro, ele tem que estar atento ao agir do Espírito Santo. Ele tem que estar atento à onda do Espírito Santo. Porque se ele está surfando numa determinada onda, e o Espírito Santo deixar de soprar naquela onda, ele vai cair como o surfista cai, porque o vento parou. Ele tem que saber, estar muito sensível ao mover do Espírito Santo. Então essa igreja aqui, ela foi fundada nesses alicerces. O alicerce de ser uma igreja guiada pelo Espírito de Deus, mediante a ação do Espírito Santo. É por isso que quem está conosco, desses 19 anos, quase 20 anos, eles veem que a nossa igreja, nós tivemos várias ondas. E porque a nossa igreja sempre está em desenvolvimento. Passaram ondas, mais ondas, várias ondas, está entendendo? E a gente continua tendo ondas. Hoje nós temos uma onda forte, que é a onda do Juade. Nós temos uma onda forte, que é a onda dos adolescentes. Nós temos uma onda forte, que é a onda das possibilidades no reino do Espírito. Está entendendo? Então, essa onda pode passar a qualquer momento e o Espírito Santo soprar uma nova onda. Nós temos que estar atento para saber qual é a direção que o vento do Espírito está soprando. Então essa igreja aqui, ela foi firmada em uma igreja com propósito, com uma declaração de fé, que nós imitamos o modelo de Rick Warren, que uma grande igreja, tá certo? É aquela igreja que ela está firmada na grande comissão e no grande mandamento. O que é a grande comissão? É pregar o evangelho a toda criatura. E o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Então, é uma igreja que evangeliza, uma igreja que ensina, uma igreja que adora, uma igreja, certo, que discipula. Tá certo? Então, é uma igreja forte nesses propósitos. Nós temos 5 propósitos fortes, que é a adoração, é o ensino, evangelização, comunhão e discipulado. Esses 5 propósitos têm que estar fortes e a gente vê como o Espírito Santo está soprando nesses propósitos para que a gente venha crescer sadiamente. Então, esta é a Igreja Batista Nacional no Trapiche, que pertence à Convenção Batista Nacional no Brasil. Nós somos CBN, Convenção Batista Nacional, conhecido
como Igreja Batista Renovada, que é o nome fantasia. Batista Renovada é o nome fantasia. Mas nós pertencemos à Convenção Batista Nacional no Brasil e estamos sediados aqui no bairro do Trapiche da Barra, Maceió, Alagoas. E graças a Deus, nesse longo desses 19 anos, Deus tem operado maravilhosamente e vai continuar operando agora com essa nova onda do podcast, onde nós vamos nos aprofundar na palavra e no mover do Espírito de Deus. Coisa boa. Pastor, me explica uma coisa. O crente, o cristão na atualidade, como é que ele pode perceber essa onda do Espírito? Muito boa essa pergunta. Veja bem, nós estamos vendo uma era, a própria Bíblia diz que nos finais dos tempos, a ciência vai se multiplicar. Então, nós estamos numa era crucial, num momento crucial, que está muito difícil discernir o que é mover do Espírito e o que não é. Eu fiz questão de fazer alguns cursos. Eu fiz curso de programação neurolinguística, curso de ressonância harmônica, certo? Curso de hipnose clínica. Então, vamos supor, há um mover do Espírito que muita gente se confunde com hipnose. Então, há uma confusão. O próprio diabo faz de tudo para que haja confusão, para que as pessoas fiquem com medo do mover do Espírito. Tem até pessoas que, em igrejas pequenas, muitas das vezes, sem conhecimento que o senhor está passando para a gente hoje, que cai nesse dilema, né, pastor? De não entender se realmente é o agir do Espírito Santo ou se é o inimigo querendo nos Aí confundir. é onde está o grande segredo, João Sérgio. Extremo é perigoso. A gente tem que ter cuidado. Por isso que nós temos que ter o equilíbrio da palavra. Tá certo? E onde está o segredo disso aí? Deus deixou de operar nos dias de hoje? Não. Só que a Bíblia também diz que Satanás ele vai se transformar em anjo de luz. E fará sinais e maravilhas também. Viu aí a questão? Profundo, né, pastor? Viu aí a questão? Então, as possibilidades no reino espiritual. Estava eu dizendo para um grupo de pastores, agora esses dias, tá certo? Que o reino espiritual, ele está aberto até uma certa dimensão para todos os seres humanos, até para os espíritas que não são cristãos. Isso é muito profundo, a gente precisa trabalhar em cima disso. Biblicamente, ele tem acesso. E a Bíblia diz sobre isso. E nós vemos isso biblicamente desde o Velho Testamento. A cultura egípcia era cheia de coisas dessa natureza. Tá certo? Só que o seguinte, hoje nós temos algo tremendo, que não nos deixa confundido e que nos faz com que o que é verdadeiro venha prevalecer diante do que é falso. Tá certo? Vamos lá. A Bíblia diz que nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a coisa começa a mudar. Porque nós começamos a ter visão espiritual. Nós vamos para o reino do Espírito. Mas para estar cheio do Espírito Santo, a gente precisa estar cheio do fruto e dos dons. Aí eu lembro do candelabro lá no tabernáculo. O candelabro tinha 7 hastes. Uma central, que ali simboliza a centralidade, que é o Espírito Santo. 3 de um lado, isso é muito profundo, e 3 do outro. Os 3 do lado simboliza os 9 frutos do Espírito. O 3 do outro lado simboliza os 9 dons do Espírito. O Espírito Santo está no meio. A igreja ela tem que ser habilitada com frutos e dons. Deu para entender aí agora o que dá a diferença do falso do verdadeiro? Aí veja bem, quando você chega para um texto, eu nem estou pegando os estudos, porque a gente está numa introdução praticamente. Quando a gente vai discernir o falso do verdadeiro, a Bíblia diz, pelo fruto se conhece a árvore. Jesus olhou para alguém, alguém chegou para Jesus e disse, olha, mas Senhor, em teu nome não profetizei, não curei os enfermos, não fiz isso, aquilo, outro. Jesus disse, apartai-vos que eu não vos conheço. Tinha dons, mas não tinha fruto. Viu a importância? Eu gosto muito de dizer que fruto é a água do Espírito de dentro para fora. E os dons é o fogo do Espírito de fora para dentro. Que nós vamos nos aprofundar um pouco nisso. Nós vamos nos aprofundar no reino do Espírito em cima disso aí. Quando eu cresço espiritualmente,
Eu não só cresço visando querer poder de Deus. Eu cresço visando ter o caráter de Cristo, que vem pelo fruto. Só que o caráter de Cristo também traz consigo o poder de Deus. Deu para compreender, João Sérgio? Entendi. A gente cai também naquela fala de Paulo, né, que se nós buscarmos Deus somente nessa terra, né, somos o pior dos homens. Miserável de todos os homens. Todos os homens. É por isso que eu estou dizendo que quando nós entrarmos profundamente nas infinitas possibilidades do reino do Espírito, está entendendo? Do reino do Espírito, nós vamos ver coisas tremendas. A gente vê que pessoas, vamos supor, quando a Bíblia deixa clara a história da igreja, quando você estuda a história da igreja, você vê que os primeiros cristãos eram homens, mas eles estavam numa arena sendo devorados por leões, e no entanto ali estavam vencendo a morte, louvando a Deus e gritando Maranata, ora vem Senhor Jesus. Como é que alguém pode estar adorando, sendo devorado por leões? Só cheio do Espírito Santo. Está com a fé bem firmada, né, pastor? Deu para entender? Como é que alguém vai estar sendo queimado de uma fogueira, louvando a Deus, sentindo dores no corpo, mas o Espírito? Eu lembro de um testemunho que eu ouvi, que um cristão, ele foi preso em um país comunista, e botaram ele em pé, na posição de sentido, dentro de uma caixa, sem posição, sem nada, e só com essa partezinha aqui, um repórter foi procurar saber dele como ele estava se sentindo. E perguntou, como você está se sentindo? Ele disse, eu estou me sentindo liberto. Viu? Deu para entender aí agora? Ele não se prende no corpo. Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27, se não me engano, ele diz, se a nossa esperança se limita em Cristo apenas nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. É um nível de espiritualidade. São níveis. É lá de Ezequiel 47, andar 1000 côvados, mais 1000 côvados, mais 1000 côvados, até estar em águas profundas. Está em águas profundas. Aí a coisa começa a mudar. Certo. Pastor, para nós já entrarmos direto no assunto, como é que eu posso me aprofundar já que eu estou percebendo o que o Espírito quer dizer para mim? Como é que o primeiro passo que nós devemos dar? Olha, veja bem, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte, tá certo? Nós temos alguns pilares bíblicos. Não tem para onde correr. Jesus deixou o Espírito Santo e a palavra. É o Espírito Santo e a palavra que formam o caráter de Cristo em nós, forma Cristo em nós. Tá certo? Forma a mente de Cristo em nós. Quando Paulo diz, pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima, não de baixo, Paulo estava dizendo, olha, deixe de ser carnais, deixe de ser materiais e passem a ser espirituais. E as coisas que são de cima são espirituais. E são o quê? Espírito Santo e Bíblia Sagrada. São os dois pilares. Eu tenho intimidade pelo Espírito Santo e tendo intimidade com o Espírito Santo e com a palavra, aí eu vou desenvolver a espiritualidade. Deu para entender? No nível espiritual. Aí onde está o segredo. Só que quando eu começo a buscar intimidade com o Espírito Santo, com a palavra, novos pilares começam a aparecer. Lá em Joel capítulo 2, no versículo 24, salvo engano, diz que as eiras se encherão de trigos, os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e isso antes do derramar do Espírito, porque no versículo 30 diz, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, Joel capítulo 2, antes ele diz que as eiras têm que ser cheias de trigo, os lagares transbordarão de mosto de azeite. Trigo fala da palavra. Mosto, que é vinho, fala do Espírito Santo. A gente fala de unção. O que gera a unção, a autoridade, o poder, as possibilidades no reino do Espírito, é a presença do Espírito de Deus e da palavra na vida do ser humano. Sem isso, nem começa, né, pastor? Agora, é como eu estou dizendo,
nós temos infinitas possibilidades na palavra e do Espírito Santo. Estou encucado com essa palavra que o senhor vem falando, a gente tinha... Eu estou gostando muito de falar sobre essa questão de infinitas possibilidades, porque a ciência hoje está falando muito sobre isso. Quando você vai estudar programação neurolinguística, quando você vai estudar ressonância harmônica, mecânica quântica, eles falam muito sobre o rei das possibilidades. Eu não quero entrar aqui em detalhes dessa natureza, que não é a nossa finalidade, mas quando você vai estudar a teoria das cordas, quando você vai estudar a teoria das ondas, está entendendo que existe ondas tal, que não é o caso aqui, não chega o caso aqui. Eles dizem que nós temos infinitas possibilidades. Tá certo? O pastor Poyog-Chu falava isso de quarta dimensão. Outros pastores que eu já vim conhecer, eu já desenvolvo isso há mais de 30 anos, essa questão de quarta dimensão. Outros pastores já falam que existem 7 dimensões, deu para entender? Eu me aprofundei muito nisso aí, estou querendo agora mais e mais me aprofundar. O próprio Senhor Jesus, lá em Marcos 20, capítulo 10, versículo 27, está escrito que Jesus, fixando neles o olhar, respondeu e disse o seguinte: para os homens, para o homem natural, para o reino material, para o reino físico, é impossível. Mas ele disse, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Deus não é físico, Deus é espírito. Em Deus, só em Deus, não é na ciência, nem em canto nenhum, só em Deus há as infinitas possibilidades. Deu para entender? Muito profundo, né, pastor? Então, explica mais detalhadamente, pastor, o senhor que gosta de passear na Bíblia, para nós compreendermos ainda mais, para nós entrarmos de fato nesse... Veja bem, segundo Pedro, eu gosto muito de trabalhar com a regra de hermenêutica bíblica, trabalhar que a Bíblia se autoexplica. Para mim, uma das maiores regras de hermenêutica é a Bíblia se autoexplicar. Porque a gente não dá a nossa explicação, não dá a nossa interpretação. É a Bíblia que dá a sua própria interpretação. Então, eu gosto de trabalhar com o Velho, com o Novo Testamento e vários textos, e os contextos. A gente vê que Pedro, escrevendo a segunda carta, certo? Num capítulo 1, no versículo 4, ele diz, pelas quais, ele deixa claro, ele quem falando de Jesus Cristo, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Veja bem, Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário grandíssimas e preciosas promessas. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, tá certo? Ele não só estava dando a possibilidade de salvação, principalmente, ele estava dando a possibilidade de salvação, mas ele estava dando as chaves do reino dos céus, que ele diz isso. Não? Ele estava dizendo, eu sou o caminho de você chegar até o Pai, seja espiritual. Por intermédio de mim, você vai ter acesso a muita coisa. Eu sou acesso a isso. E esse texto de Pedro continua. Para que por essas promessas que Cristo conquistou para nós lá na cruz. Que Cristo conquistou. Para que por elas vos torneis, falando de nós, da igreja, vos torneis participantes. O desejo é que eu e você, que a igreja participe. De quê? Ele continua, da natureza divina. Ou seja, o desejo de Deus é que a igreja não seja humana, é que a igreja seja divina. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo já foi crucificado. Cristo já ressuscitou, queridos. Cristo já ascendeu os céus. E o corpo de Cristo não pode ser carnal. Não pode ser físico, não pode ser material. É isso que Pedro está dizendo. Começa a sentir já a presença. É isso que Deus está dizendo. E Pedro está dizendo, olha, por intermédio dessas promessas, vocês se tornam participantes da natureza divina. E continua dizendo, havendo escapado da corrupção que é do mundo carnal,
da condenação, que pela concupiscência há no mundo, ou seja, no mundo só há carnalidade e o mundo físico. O mundo é o reino das impossibilidades. Os céus é o reino das possibilidades. Isso é muito gostoso de ouvir, porque às vezes nós próprios se limitamos, né, pastor, hoje em dia, né? Porque um cristão que realmente quer ver as profundezas do Espírito Santo, ele tem que entender isso aí do que o senhor está falando, né? Não é fácil, é complicado. Porque, veja bem, a gente está aprendendo aqui que a fonte de tudo isso é Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. A fonte é Deus. A fonte é Deus. Mas para se chegar a Deus, não se chega de qualquer maneira. É um caminho de renúncia. E Jesus, por isso que eu estou dizendo, muito gostoso, Jesus disse, ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que foi que Jesus quis dizer? Jesus quer dizer, olha, você quer ser espiritual, você quer alcançar as impossibilidades, você quer entrar no reino espiritual. Aí, como eu estou dizendo, eu trabalho em cima de exegeses, a gente vai ter que buscar exemplo lá do Velho Testamento, a gente vê Enoque. A Bíblia diz que Enoque agradou tanto a Deus que Deus tomou ele para si. Deus disse, olha, não dá para você ficar mais nesse reino aí, porque esse reino não cabe mais para você. Será que Deus mudou? Será que se Sérgio agradar tanto a Deus, Deus não vai tomar Sérgio para si? Quantos Deus não tem tomado para si? Muita gente não entende. O que é que você acha de um pastor que estava ministrando a palavra e dizendo que a qualquer momento Deus vai me levar e ele morre no púlpito? Aí muita gente acha que foi ataque cardíaco. Deu para entender? É a gente entender realmente a onda do Espírito Santo. É isso, tem que se entender a onda do Espírito Santo. Então, quando a gente sabe, a questão é, Sérgio, é que não é fácil. O próprio Senhor Jesus disse que o caminho é estreito. O caminho é apertado. É espinhoso, porque você vai ter que negar muita coisa. Os grandes homens de Deus, as pessoas, tanto bíblica como na história da igreja, renunciaram à vida para poder ser usado por Deus. Você sabe o que é um homem passar 8 horas por dia orando, buscando a face de Deus? Esse homem não tem vida. Você sabe o que é um homem passar 30 dias, 40 dias jejuando, só com líquido, sem comer? Esse homem não tem vida. Não tem vida, olha o que eu estou dizendo, queridos, com interrogação. Não tem vida, aquilo que Jesus disse, se aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que quiser perder a sua vida, achá-la-á. Ele não tem vida física, ele não tem vida no reino físico, no reino material, no reino carnal, mas ele tem vida e vida em abundância no reino espiritual. Muito bom. Então, Viu que é um assunto tremendo? essas impossibilidades que nós encontramos, além da unção, além de você ter a comunhão com o Espírito Santo, são muitas outras coisas que a gente precisa entender, né, pastor? Precisamos. A questão é que a igreja, ao longo dos tempos, porque quando é o seguinte, veja bem, são níveis. Eu não posso estar cobrando de outras pessoas aquilo que Deus já tem me dado no longo da minha história. Eu não posso. Ao contrário, eu até me cobro por ter negligenciado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, são níveis. São níveis. Ezequiel 47 fala sobre isso. Tem pessoas que estão com água no tornozelo, pessoas que estão com água nos joelhos, pessoas que estão com água nos lombos, pessoas que estão sendo conduzidas pelas águas, sendo levados pelas águas. Nesse momento aqui, tem vários níveis no meio da igreja. Todos vão ser salvos? Vão, porque a salvação é pela graça. Mas vida no Espírito é intimidade, é comunhão, é renúncia. Essa é até uma coisa intencional do cristão, né, pastor? Buscar. Mas tem, o próprio Senhor disse, aí vamos para a Bíblia, por isso buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Está escrito. Aí, Velho Testamento, vamos para o Novo Testamento. O Senhor Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Velho e Novo Testamento, é uma busca.
Há um preço. O apóstolo Paulo, ele disse que compara com um atleta que se prepara, se condiciona em busca de um prêmio. A vida espiritual é isso. Só que, infelizmente, a grande maioria não quer sair das águas tornozelos. Ou seja, o povo não quer orar, não quer jejuar, o povo não quer ler Bíblia, não quer se aprofundar. Tem um texto, salvo engano, em 1 João, capítulo 5, por favor, coloca versículo 21 aí, salvo engano, capítulo 5, versículo 21, que diz, não, é capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte, eu tenho certeza que é isso, não abro minha Bíblia aqui, que ela diz o seguinte, eu vou abrir aqui, que diz o seguinte, que a unção permanece em nós, tá certo? E que essa unção nos ensina tudo. Essa unção nos ensina tudo. Vê o versículo 7 aí, por favor. O versículo 7, 1 João capítulo 2. Essa unção nos ensina tudo. Muita gente não entende isso aí. Muita gente não entende. Não, muita gente não entende. Eu posso depois pegar esse texto e trazer para vocês. A unção nos ensina tudo e ela permanece em nós. Tá certo? Ela permanece em nós. Bota aí 5, capítulo 5 de 1 João, deixa eu pegar aqui para a gente ver rapidamente. Mas esse texto, ele diz uma coisa tremendo. Ele diz que a unção permanece em nós, tá certo? E que essa unção que permanece em nós, se você pegar na palavra unção, pode ser que pegue aí para mim, ela nos ensina tudo. Ela nos ensina tudo. Essa unção fala da pessoa bendita do Espírito Santo. Tá certo? Não exclui a gente estudar em seminários, não é isso que eu estou dizendo. Eu sou formado em seminários. Não exclui. Mas Deus, Ele dá o conhecimento dele a todos os seres humanos. Nós temos testemunho de pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, tá certo? E conhece Bíblia profundamente. Tem intimidade com o Espírito Santo de uma maneira tremenda, de uma maneira poderosa. Também tem os relatos daquelas irmãs de coque, né, pastor? É claro. Então veja bem, o que eu quero dizer, João Sérgio, é que depende de nós. O Senhor disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele deixou claro. E ele disse que o povo dele era, lá em Osés, destruído porque lhe faltava o conhecimento. E a Bíblia deixa claro que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então veja bem, que a gente, eu estou tentando pegar o texto que eu falei aqui, tá certo? Para que você veja isso aí. Todos nós, independente de todo ser humano, ele, tá certo? Todo ser humano, deixa eu pegar aqui unção, 1 João, pronto, capítulo 2, versículo 20 e depois o 27, peguei agora. Então veja bem, era capítulo 2 mesmo, só errei o versículo, não era 21, era o capítulo, versículo 20, versículo 27. Aqui diz uma coisa tremenda. Ora, vós tendes a unção da parte do santo. Falando de quem? Do Espírito Santo, de Deus. E todos têm conhecimento, porque existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. A gente vai ver isso depois. O versículo 27 agora. O versículo 27. O 20, aliás. É o 27. Quanto a vós, a unção que deles recebeste fica em vós. Recebeu de quem? De Jesus Cristo. E ele diz, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Parece contraditório. Ou seja, o Senhor está dizendo, olha, está acessível a toda igreja. Não tem desculpa. Eu conhecia irmãs que não sabia ler e escrever e era usada poderosamente por Deus e também no fruto do Espírito. E conhecia a Bíblia. Tá certo? Mas, como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. Então veja que não tem desculpa
Agora é difícil, porque é um caminho de renúncia. Agora é um caminho maravilhoso. O problema é, eu estava dizendo para minha esposa que eu estou orando a Deus para que Deus trabalhe. Eu como conheço um pouco de ciência também, não é? Conheço um pouco da ciência da mente também. Então eu estou pedindo para que o Espírito Santo trabalhe na minha mente, condicione meu cérebro, e eu já estou conseguindo isso. Tá certo? Não tem problema. A gente aprendeu no jejum, que o jejum, a questão do jejum secreto ali, muita gente interpreta errado aquilo ali, eu ensinei. Então veja bem, que o Espírito Santo condicione meu cérebro, porque o cérebro é quem comanda, nós sabemos disso. Aí a gente vai ter que ter uma mordomia do espírito, da alma e do corpo. O cérebro é quem comanda. Condicione, trabalhe no meu cérebro para que eu possa preparar o meu corpo para jejuns prolongados. Não deu para entender? Porque, infelizmente, para muitos cristãos, a comida é um Deus. Deixar de comer é um dos maiores desafios. E o jejum é uma das maiores ferramentas para você entrar no reino das possibilidades. Tem até uma coisa, pastor, que eu queria perguntar também sobre as distrações que nos impedem de entrar nesse reino de impossibilidades do Espírito. Aí eu volto para aquilo que Paulo falou. Paulo disse o seguinte, Paulo disse, pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que estão de baixo. Buscar as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. Paulo já estava dizendo isso. Ele mesmo depois escrevendo a Timóteo, ele disse, olha, o soldado que se alista nesse exército, não se embaraça com as coisas desse mundo. Eu estou pensando em trabalhar com os adolescentes da igreja, porque a melhor fase de se formar é essa. Crianças e adolescentes. Formar grandes homens e grandes mulheres de Deus. Essas distrações, aí você vê uma das maiores ferramentas de Satanás, tá certo? Eu não estou dizendo que ela é do diabo. E graças a Deus que com o passar do tempo, as igrejas despertaram e começaram a utilizá-la, a ferramenta, para o bem-estar do reino de Deus, que se chama televisão e que se chama internet. São 2 vilões. Deu para entender? Mas digo uma coisa a você, esse diálogo é muito gostoso, e eu quero dizer a todos os ouvintes, isso aqui é um embrião, nós estamos iniciando, eu quero dizer a todos os ouvintes, se você que está me ouvindo, se você quer vencer na vida, se você quer viver o reino das possibilidades, a cada dia, a cada momento, morra para você mesmo e nasça para Deus. A cada dia, a cada momento, se aproxime do Espírito Santo, da palavra de Deus. Digo uma coisa a você, eu sou coaching, tenho 2 formaturas de curso, 2 formações de coaching, certo? Sou psicanalista clínico, tenho 3 formações de hipnose clínica, tenho formação de psicologia pastoral, podia estar trabalhando aqui em cima, certo? De teorias, trazendo teorias aqui, para levantar a autoestima das pessoas, mas digo uma coisa a você, você quer ter autoestima, você quer realmente vencer e ser vencedor, esteja constantemente com a tua vida, com intimidade, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. E não tem diabo, não tem capeta que possa te vencer. O maior coach de todos os coaches, o maior psicólogo de todos os psicólogos, o maior psicanalista de todos os psicanalistas, se chama Espírito Santo. Aleluia, coisa boa. Então, nós temos um encontro marcado nesse canal. Você que nos acompanha nas redes sociais da nossa igreja, nosso Instagram, curta lá nossa página no Instagram, também pode se inscrever no nosso canal. Então, curta, comente, se inscreva. E ficamos aqui na expectativa, pastor, que no próximo episódio nós se aprofundarmos mais. Infinitas impossibilidades no reino espiritual. As infinitas possibilidades. Impossibilidade no reino físico. No reino espiritual são possibilidades. Glória a Deus. Tá certo? Nós vamos nos aprofundar, mais ainda se Deus assim permitir. Pastor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor.
Pastor, uma boa noite, que o Senhor, que Deus Obrigado. possa abençoar a vida do Senhor mais e mais, com mais conhecimento para que possamos aprender com esse jeito que o Senhor tem de nos ensinar peculiar. Que Deus abençoe também o Senhor, a vida do Senhor, Pastor, em nome de Jesus. Eu é quem agradeço a oportunidade e deixo a bênção de Deus para todos. E mais uma vez eu digo, só vai ser vencedor aquele que estiver no esconderijo do Altíssimo e debaixo da sombra do Onipotente. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.